Oi, tudo bem? Hoje no Vovó Ajuda nós vamos falar sobre jogos pedagógicos, jogos lúdicos que vamos ocupar dentro da sala de aula. Esses jogos, eles foram montados com reciclagem. O que acontece? Quando nós temos aquelas folhinhas com aquele papelão grosso, o número maior, igual essa daqui, ó, que foi a que eu utilizei para fazer os jogos. Então, a gente faz recortes, dá um pouco de trabalho, sim. O que não dá trabalho para ficar bonito e gostoso de brincar, né? Então, vamos lá? O primeiro que eu vou mostrar para vocês, eu fiz com a parte de papelão da folhinha. E o que foi? Eu fiz o jogo da dama. O primeiro jogo que eu vou mostrar para vocês é um jogo que nós conhecemos, né? E costumamos até ter o tabuleiro em casa. Então, olha lá, é o jogo da dama. Fácil de montar, não tem segredo para montar. São oito espaços, né? E como é que a gente faz? Eu sempre peço, quando eu começo as aulas, para que as crianças tragam tampinhas lavadas, né, limpas, para que a gente possa montar esse joguinho aqui. Esse jogo da dama, nós vamos utilizar 24 tampinhas, né? Sendo 12 de um lado e 12 do outro lado. O que acontece nesse jogo? É um jogo para duas pessoas, duas crianças brincarem. Ele desenvolve a atenção da criança e o uso de regras. Então, esse é o primeiro jogo que eu estou mostrando para vocês. Em outro vídeo a gente pode passar como é que se joga e as regras. Esse jogo de dama, gente, tem uma curiosidade. Na sala de aula, nós usamos regras mais simples, porque ele é de campeonato, ele é de competições, né? E quando é uma competição, as regras são mais rígidas do que essas que nós levamos à sala de aula. Então, esse é o primeiro jogo que eu estou apresentando hoje. O segundo jogo que eu trago, também feito com o papelão da folhinha, é trilha. Esse jogo aqui nós vamos precisar, cada competidor, de 9 tampinhas. O que é interessante? Esse daqui tem que prestar realmente muita atenção. Por quê? Porque nós colocamos, são 2 jogadores também, né? E cada um ocupa seu espaço, fazendo 1, 2, 3 trilhas. Se quiser começar, é uma das regras, né? Cada um já começando, montando as trilhas, cada um na sua vez, joga uma, mas aí é mais pra frente, porque precisa de mais atenção ainda. Então, olha lá, no que consiste o jogo? Por isso, atenção. Jogou um, jogou o outro. O outro vem e joga. Olha aqui, ó. Ó, se esse jogador não prestar atenção e fazer uma outra jogada, esse vem e forma a trilha. Formando a trilha, ele pode pegar uma pedra do adversário. Então, esse basicamente é o jogo. Tem mais regras, é claro, né?
Por exemplo, se ele voltar para cá na outra jogada, na jogada seguinte da vez dele, ele não pode retornar nessa trilha. Essa trilha não vale para ser a próxima trilha que ele vai fazer. Então, gente, muita atenção. É um jogo de muita atenção. As crianças amam jogar. Vejam bem, eu já fiz 2 jogos com o papelão da folhinha. Então vamos lá. O terceiro, também com papelão, chama-se Jogo da Velha. Quem não, né? Esse jogo aqui é um jogo gostoso de brincar. Não sei por que eu fiz isso, que não tem. Ai, meu Deus. Cada jogador, também jogo de 2 crianças, tem 5 pedrinhas. Qual é o objetivo do jogo? É formar também trilha, né? Então, para ou ímpar, depende a regra e começa o jogo. Joga um, joga o outro. Vamos lá, olha aqui. Tem que ser um jogo também de muita atenção. Esse tipo de jogo, esses 3 que eu passei agora, são jogos que, é claro, você não vai ter um de cada. Como você mesmo pode montar o jogo, então você pode ter assim 5 de cada, 6 de cada e ocupar a sala toda com o jogo. A vez agora é do azul. Pronto. Olha aqui o branquinho. Trilha. E ele pode tirar uma pedra do outro jogador. Veja, olha aqui, gente, esse bem simplesinho. Olha também, ó, papelão de reciclagem. Ó, aqui já tem 5. E as tampinhas que você já pede para que seus alunos tragam assim que no começo das aulas, nos primeiros dias de aula, ok? Então esse é o terceiro jogo. O quarto jogo, ele é um pouquinho mais, assim, eu acho sofisticado. Todo mundo conhece, ok? Olha aqui. É o bingo, né? É o bingo. Ele foi feito com os números da folhinha, olha, né? Então nós temos aqui os números. Eu escolhi somente os números maiores e onde não tem a lua, né? A fase da lua. Porque a criança, ela se distrai fácil. De repente, se na cartela dela tem alguma coisa escrita, ó, que nessa cartelinha aqui tem, ó, a fase da lua. Ela já quer saber por que se a cartelinha dela vale mais ou se vale menos. Então vem um monte de perguntas por causa disso. E não é assim, né? Aí a gente explica na sala, aproveita, já dá uma aula de ciências, né? Então, olha lá. Eu fiz assim, fiz o marcador do cantador, né? Olha aqui. E uma folhinha deu 32 cartelas. Com uma folhinha, eu fiz 32 cartelas. Uma folhinha, gente, que eu digo, os 12 meses, viu? Ó, eu fiz, olha aqui, tem a vermelhinha, né? Também, tudo pra criança se divertir. Então, cada um tem a sua cartela, cada um tem o seu número de tampinhas, que nesse caso aqui, cada um deles tem que ter 9 tampinhas, ok? E, olha lá, e uma latinha para se chamar os números. Aqui nós temos de 1 a 31. Cantou um número? A data do casamento. 17. A criança vai na sua cartela e procura. Não tem o 17. Aonde? Opa, olha aqui, ó. O Vinícius viu aqui. A criança marca o 17. E o cantador, ele marca na
folha dele também o número que saiu. Para depois, quando for conferir, junto com a criança, os números, a criança vai falar, você vai conferir, e aí lá se vai uma aula de matemática. Ok? Isso daqui é bom quando a gente está no final da aula, você pede para as crianças guardarem o material, já deixa aquele tampinho, distribui, não é todo dia, viu gente? Distribui as cartelinhas e as crianças saem da escola felizes porque saíram brincando. Então esse é o nosso quarto, né? Quarto jogo, é isso mesmo. Então veja só, com uma folhinha, ok? Com uma folhinha, que essa daqui, né, o ano já passou, já vou utilizar para outras atividades. Tampinhas, olha lá, reciclagem, gente, pura. A gente monta joguinhos, né? O bingo. A gente monta jogos para dentro da sala de aula, que a gente, de acordo com o nosso andamento, o nosso planejamento, a gente faz. Como os parentes, né, os filhos, as noras, a filha, sabe que eu faço uso dessas folhinhas, né, para fazer atividades para a sala de aula. Então, olha aqui, ó, para esse ano eu já tenho a minha folhinha. Eu deixo na casa, né, eu gosto de ter folhinha na casa, gosto de ter folhinha na sala de aula. E, então, eu deixo sempre uma reservada para atividades. Conforme vai tirando a folhinha do mês, eu deixo guardadinho, que sempre tem uma atividade boa para fazer. Então, gente, legal, né? É uma atividade que se faz na sala de aula, a criança aprende a atenção, a criança aprende a organização, pois ela vai ter depois, quando terminar os jogos, ela tem que guardar, ela tem que colocar na caixa de jogos presente na sala de aula. É isso.